Desertores que abandonam a Rússia e se recusam a vestir o uniforme militar. Ninguém, absolutamente ninguém, quer ser enviado para a linha de frente. No meu círculo de conhecidos, já vi casos que deixaram todos à beira de um colapso nervoso. Até oficiais da prestigiosa Federalnaya Služba Ucrânia, a guarda de elite do Kremlin, fugiram do país. Para muitos, obedecer a ordens criminosas é simplesmente inaceitável. Como justificar para si mesmo participar de algo que viola todos os princípios morais? Enquanto isso, escolas clandestinas e educadores corajosos desafiam o programa, conversas importantes, resistindo à lavagem cerebral imposta às crianças. Em apenas um ano, entre 1.400 e 2.000 pessoas foram expulsas do sistema educacional russo por se oporem a essa doutrinação. Milhões de cidadãos lutam contra Putin e sua guerra sangrenta, não apenas nas ruas, mas de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Hoje vamos contar as histórias dos verdadeiros heróis, aqueles que se negaram a apontar armas contra ucranianos, os que protegem crianças da propaganda estatal e os que enfrentam o sistema, mesmo quando isso significa arriscar tudo. Mas antes, ajude-nos a levar essas histórias adiante. Um like e uma assinatura fazem toda a diferença para que você não perca nossos próximos vídeos. Vamos começar! Se você está assistindo a este conteúdo, é quase certo que usa uma VPN, talvez até mais de uma. A censura militar transformou o acesso a informações em uma verdadeira caçada, onde as autoridades correm atrás, mas nunca conseguem alcançar. Nos últimos 11 meses, mais de 250 serviços de VPN foram bloqueados, um aumento de 1/3 em relação ao ano anterior. E não para por aí. O governo russo já restringiu o acesso a impressionantes 1 milhão de sites, quase o dobro do registrado em 2024. Os dados são do Roskomnadzor, o órgão responsável pela vigilância digital no país. Apesar disso, as estatísticas mostram que o número de acessos a plataformas censuradas não despencou como se esperava. E não é difícil entender por quê. A Rússia ocupa o segundo lugar no mundo em uso de VPNs, e plataformas oficialmente bloqueadas como o YouTube continuam entre as 3 redes sociais mais populares do país, perdendo apenas para o Telegram e o VKontakte. Já o RuTube, a aposta do Kremlin para substituir o YouTube, nem sequer figura entre os 5 mais acessados, mesmo com milhares de filmes piratas disponíveis. Curiosamente, por lei, o site poderia ser banido permanentemente por isso, assim como aconteceu com o famoso RuTracker. As autoridades russas fazem de tudo para promover o aplicativo Max, uma alternativa nacional às redes sociais. Estudantes e funcionários públicos são pressionados a migrar para a plataforma, muitas vezes à força. Todo mundo está usando o Max, dizem as campanhas oficiais. É seguro, moderno e patriótico. Mas a realidade é bem diferente. Mesmo com estatísticas duvidosas, o Max está longe de ameaçar o Telegram ou o WhatsApp. Seu crescimento é lento, muito aquém do que o governo gostaria. E olha que não faltaram esforços. Até influenciadores populares foram recrutados para a causa. O blogueiro Vlad Sokolov, conhecido como Valentin Petukov, gravou vídeos incentivando seus seguidores a baixar o aplicativo. Eu mesmo instalei o Max, e recomendo que vocês façam o mesmo. É uma ideia brilhante, afirmou. Ele chegou a criar um canal na plataforma, como se fosse algo inevitável. Sokolov garante que o Max não compartilha dados dos usuários e que todos podem se sentir seguros. Mas a verdade é outra. O aplicativo repassa todas as informações para as autoridades, como já mostramos em um de nossos vídeos, o link está na descrição. Até mesmo agentes de segurança admitem que a estrutura do Max permite rastrear qualquer pessoa. Por enquanto, o Ministério do Interior afirma que só usa esses dados para investigar criminosos que chantageiam o Estado. Mas quem pode garantir que amanhã não vão bater a porta de alguém que deixou um comentário contra a guerra em um canal do Max? A repressão transforma a Rússia em um país de onde as pessoas fogem desesperadamente. Perseguições políticas, batidas contra a comunidade LGBTI+, mobilização forçada e o medo constante da guerra criam uma corrente invisível mas poderosa, de cidadãos que só querem sobreviver. E com eles, surge uma rede de resistência dedicada a salvá-los. Organizações de direitos humanos criam rotas secretas e redes de ativistas especializados em evacuar russos de seu próprio país. Nas imagens, vemos policiais invadindo uma festa em Moscou, acusando os participantes de promoverem propaganda de drogas e comportamento imoral. Todos foram obrigados a se deitar no chão, e uma jovem que se recusou a obedecer foi arrastada à força.
Essas operações se multiplicaram depois que o governo baniu um movimento internacional fictício chamado LGBT, e milhares de pessoas passaram a fugir para escapar da perseguição. Para a comunidade queer, especialmente nas regiões do Cáucaso Norte, Chechênia, Daguestão e Ingushétia, a situação é ainda mais perigosa. Policiais e até familiares caçam os fugitivos, ameaçando-os com crimes de honra ou violência extrema. Não são apenas gays que sofrem. Mulheres que tentam escapar de casamentos forçados ou famílias abusivas também estão na mira. Nesse cenário, organizações como o Crisis Group e a Myron desempenham um papel fundamental. Desde dezembro de 2023, o número de pedidos de evacuação aumentou em 50%. Muitos são pessoas que escondiam sua orientação até da própria família. Essas não são histórias de resistência, mas de sobrevivência. Entre os casos atendidos, há o de Juliana, que sobreviveu a espancamentos e 4 meses de terapia em uma clínica clandestina, Salma Mukaev, torturado com choques elétricos por suspeita de homossexualidade, e Oleg, resgatado e levado para a Geórgia. Estou na floresta perto de Ordonikidze, mas estou seguro. Por favor, não me procurem, disse ele em uma mensagem. Um dos casos mais emblemáticos é o de Lia Izurbekova, de 19 anos, cuja história nos foi compartilhada por Svetlana Anokina, coordenadora da Myron. Lia se refugiou em uma delegacia de polícia em Moscou, onde foi humilhada e agredida. No início, os policiais riram e alegaram que era procedimento padrão, mas após a intervenção de advogados e ativistas, a situação mudou. Quando parentes chegaram ao local, os agentes passaram a distraí-los na entrada, permitindo que Lia e sua advogada escapassem, chegassem ao aeroporto e deixassem o país. Para os defensores de direitos humanos, isso é uma evacuação bem-sucedida. A ajuda também é essencial para ativistas ameaçados de prisão. Projetos como o Kavaiski Uzel, liderado por Anastasia Burakova, e a iniciativa Rapid Response Unit oferecem desde consultas jurídicas até abrigo temporário. Alguns compram passagens de emergência e recebem os fugitivos no aeroporto, já no exterior. O Centro de Ajuda Kavaiski Uzel já está presente em Istambul, Erevan, Varsóvia, Almaty e Astana. Desde o início da guerra, mais de 90 mil pessoas procuraram a organização, e cerca de 3 mil receberam moradia temporária. Muitos chegam sem documentos, sem dinheiro e sem esperança. Aqui pelo menos podemos viver sem medo, dizem. Tudo isso começou no dia 24 de fevereiro, quando o homem que se auto-intitula presidente da Federação Russa declarou uma guerra em grande escala contra a Ucrânia. Para muitos não houve escolha, ou fugiam, ou se tornavam cúmplices de um crime. Entre os resgatados pelo Kavaiski Uzel está o ex-deputado de São Petersburgo e líder sindical Denis Ken. Ele deixou a Rússia às pressas, sem passaporte, e chegou a Erevan sem um centavo. Durante uma semana, viveu em um abrigo da organização até conseguir se reestabelecer. O Kavaiski Uzel não ajuda apenas ativistas, jornalistas ou defensores de direitos humanos. Seu apoio se estende a qualquer pessoa em perigo, incluindo, é claro, a comunidade LGBTI+. Porque no fim das contas todos merecem uma chance de viver em segurança. Nossos chats organizados por países são espaços onde as pessoas compartilham informações valiosas, estratégias que desenvolveram e aprendizados tirados dos erros alheios. Essa troca constante de conhecimento e solidariedade é o que constrói uma comunidade forte, e para mim, é justamente isso que torna o Kovcheg tão essencial. Quando alguém se sente isolado, acreditando ser o único a pensar de determinada forma ou a enfrentar uma situação específica, seja na Rússia ou no exílio, o peso da solidão pode ser esmagador. É aí que nossas redes entram em ação. Elas conectam pessoas, oferecem apoio prático e emocional, e transformam vulnerabilidades individuais em força coletiva. Um exemplo poderoso é o projeto Id Leson, um nome simbólico que evoca a fuga desesperada daqueles que, como animais acuados, buscam escapar da máquina de guerra. Logo após o anúncio da mobilização, milhares de pedidos de ajuda inundaram a equipe. Em poucas semanas, cerca de 300 voluntários se uniram à causa. Em janeiro de 2023, o projeto já havia ajudado 440 russos a deixar o país. Hoje, os números são ainda mais impressionantes. Mais de 6 mil pessoas receberam assistência, e a equipe lida com uma média de 200 solicitações diárias. Desses, quase 200 conseguiram desertar ou se esconder. A maioria, cerca de 85%, ainda não foi convocada, mas busca formas de minimizar os riscos de ser arrastada para o fronte. São pessoas que, por falta de recursos ou oportunidades, não podem simplesmente sair do país, mas que fazem de tudo para evitar o pior.
Os outros 15% são aqueles que já caíram na armadilha, foram mobilizados, assinaram contratos ou perceberam tarde demais o erro que cometeram. Para esses, a deserção é a única saída, e é aí que o Koicheg entra, oferecendo rotas seguras para fora da Rússia. Quanto mais tempo alguém permanece no sistema militar, mais perigoso e ilegal se torna o processo de fuga. A cada etapa do alistamento ao treinamento da unidade militar à linha de frente, as chances de escapar diminuem, e os riscos aumentam. Para os que conseguem, a Armênia se tornou o principal ponto de trânsito, onde aguardam documentos europeus antes de seguir viagem, geralmente para a França. Ficar muito tempo no mesmo lugar é arriscado. O Kremlin não mede esforços para caçar desertores como fez, e faz com o nosso próximo entrevistado, cuja identidade protegemos a pedido. A jornalista dinamarquesa Marfa Smirnova, do Danske Insider, conversou com ele. O número de russos dispostos a arriscar tudo para fugir da guerra só cresce, mas a decisão de desertar nunca é simples. A máquina militar é implacável, e escapar dela exige coragem, planejamento e muitas vezes sorte. Todos lembramos dos casos dos chamados Kuzliki, soldados jogados em valas, torturados e humilhados por tentar abandonar o fronte. Mas por trás de cada história de fuga há uma trajetória de dúvidas, arrependimentos e finalmente a escolha pela vida. Eu servi 3 anos e meio nas Forças Armadas Russas, conta um ex-militar que preferiu não se identificar. Fiz o serviço obrigatório e em 2021, renovei por mais 2 anos de contrato. Quando ele terminou, assinaram outro em meu nome. Rasguei o documento com a ajuda da Procuradoria, mas com a mobilização, ninguém se importa com formalidades. Fui convocado mesmo assim. Ninguém no meu círculo queria ir para a guerra, ouvíamos os discursos patrióticos, mas ninguém acreditava naquilo. Temos que ir, temos que matar, diziam, mas era só conversa. Quando percebi que não tinha escolha, decidi fugir. Procurei ajuda, peguei tudo o que podia e viajei de carro até a cidade mais próxima. Cheguei à casa dos meus pais, contei o que ia fazer e comprei uma passagem de avião. Voei para Moscou e de lá, para a República Dominicana. Depois, segui para outros países. Ele explica que até a abertura de um inquérito criminal, há um prazo de 3 dias para deixar o território russo sem ser considerado desertor. Se eu tivesse ficado, já estaria sendo procurado. Agora, vivo em constante movimento, mudando de local para evitar vigilância. Não sabemos quem está monitorando nossas redes sociais ou nossos passos. Por isso, evito chamar atenção e não divulgo minha localização. Dizem que me procuram com afinco. Mas não são apenas soldados rasos que fogem da guerra. Oficiais de alta patente também abandonam seus postos, arriscando tudo para escapar da máquina de morte. Em novembro de 2023, o Dossier Center revelou a história do capitão Oleg Miller, que comandava um hospital militar em território ocupado da região de Luz. Mesmo sob investigação, ele deixou a Rússia e cruzou a fronteira. Miller denunciou esquemas de extorsão dentro das Forças Armadas, onde médicos eram pressionados a emitir diagnósticos falsos para soldados feridos. Outro caso emblemático é o do capitão Gleb Karakulo, responsável pela segurança das comunicações em viagens internacionais de Putin. Em outubro de 2022, ele desertou durante uma missão no exterior. Karakulo revelou detalhes surpreendentes sobre a paranoia do Kremlin. Putin viaja em trens secretos, disfarçados de composições comuns, e simula voos oficiais para confundir possíveis atentados. 3 de suas residências têm escritórios idênticos com maçanetas, termostatos e móveis posicionados da mesma forma, para que até mesmo seus assessores mais próximos não saibam onde ele está. É uma obsessão por controle, diz Karakulo. Ele vive em um mundo de espelhos. Muitos desses desertores já prestaram depoimentos no Tribunal Penal Internacional. Olga Romanova, diretora da Fundação Russi de Achaia, explica que o fluxo de testemunhas só aumentou desde o início da guerra. Antes, eram casos isolados. Agora, é uma enxurrada. Agentes do FSB, procuradores, investigadores de alto escalão. Um deles era responsável por casos de extrema importância no aparato central do Comitê de Investigação. Trabalhei com dezenas, mas hoje restam apenas 5 comigo. Os outros foram realocados para programas de proteção. 4 deles deram depoimentos cruciais sobre torturas contra cidadãos ucranianos em prisões russas. São provas fundamentais para processos futuros. O mais importante, porém, é que esses desertores estão dispostos a colaborar com governos e organizações internacionais. Sua coragem não apenas salva vidas, mas também ajuda a construir um futuro onde a justiça seja possível. Afinal, cada história de fuga é também uma história de resistência e de esperança.
Testemunham e revelam aos especialistas o que realmente acontece dentro do sistema. Suas motivações são diversas, mas uma verdade as une: o horror de perceber que sua nação se tornou agressora e que, de uma forma ou de outra, todos são obrigados a participar. Seja no fronte, seja nos bastidores, onde se torturam ucranianos ou se encobre crimes, não há como escapar. E as histórias se multiplicam. Como a de um ex-investigador de Moscou, figura de alto escalão, que se recusou 2 vezes a assinar um caso forjado contra ativistas. Na terceira tentativa foi pressionado até ceder. Ou cederia, ou seria ele o próximo alvo. Enquanto isso, a máquina de propaganda avança sem pudor. Em 2025, a guerra deixou de ser assunto apenas para as salas de aula e invadiu até as creches de Donetsk. Crianças de 5 anos aprendem que guerra é bom e que Putin é o melhor governante do mundo. Veteranos de guerra, muitos deles mal conseguindo articular frases, entram nas escolas com fuzis e granadas para contar histórias heroicas sobre nazistas ucranianos. A mensagem é clara: quem não mata deve ao menos bater. Como aquele soldado que, ao voltar do fronte, foi autorizado a agredir um aluno em sala de aula. Para dar uma lição, disseram. Mas onde há opressão, há resistência. Desde o início da guerra, o número de crianças em ensino domiciliar quadruplicou na Rússia. No primeiro semestre de 2025, já são 80 mil, contra 20 mil antes da invasão. Em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, até 5% dos alunos abandonaram as escolas estatais. Não por acaso. A lei permite que os pais escolham entre a educação tradicional ou familiar, desde que os filhos prestem exames no 9º e 11º anos. E o melhor, no histórico escolar, não há qualquer menção à modalidade de ensino. É a válvula de escape perfeita para quem quer proteger seus filhos da lavagem cerebral militarista. Como funciona na prática? Muitos pais transferem seus filhos para centros educacionais alternativos, alguns com licença oficial, outros funcionando como cursos livres, mas todos com uma regra: sem propaganda, sem conversas importantes com veteranos, sem transmissões ao vivo de Putin. Uma diretora de uma dessas escolas, que preferiu não se identificar, explicou como esses espaços escapam da vigilância do Estado. Não somos uma escola, então não precisamos seguir o currículo oficial. Os pais nos procuram justamente para evitar que seus filhos sejam doutrinados, contou. E o movimento cresce. Em Moscou e São Petersburgo, esses centros já são um fenômeno de massa. Em outras cidades, famílias se organizam em grupos informais, trocando materiais e estratégias para burlar o sistema. Até mesmo dentro das escolas estatais, a resistência persiste. Professores como Pavel Talankin, de Carabas, na região de Chelyabinsk, desafiam as regras. Em plena guerra, ele manteve sua sala de aula livre de símbolos patrióticos e discutia com os alunos sobre a ilegalidade da invasão. Gravou tudo em segredo e, ao deixar o país, transformou as imagens em um documentário. Precisamos mostrar que nem todos são zumbis obedientes, disse. E ele não está sozinho. Em fóruns anônimos e grupos de Telegram, educadores compartilham dicas para driblar as aulas de patriotismo impostas pelo governo. Alguns até criam redes de apoio para ajudar famílias a tirar seus filhos das escolas antes que seja tarde demais. O que esses números e histórias revelam é simples: a guerra não se vence apenas nos campos de batalha, mas também nas mentes das crianças. E enquanto o Kremlin tenta moldar uma geração de soldados obedientes, milhares de pais e professores trabalham em silêncio para garantir que seus filhos cresçam livres, mesmo que isso signifique educá-los nas sombras. Afinal, cada criança que escapa da doutrinação é uma pequena vitória. E no fim, são essas vitórias que podem mudar o curso da história. E esses números não mentem: 140 mil professores deixaram suas salas de aula. Um verdadeiro êxodo, equivalente a uma cidade inteira de educadores desaparecendo do sistema. Alguns se aposentaram, outros simplesmente cansaram. Mas muitos, e esses são os que importam, abandonaram seus postos porque não suportavam mais ser cúmplices da máquina de propaganda. E agora, o veneno que antes se restringia às escolas invadiu até os jardins de infância. A partir deste ano, crianças de 3 anos já são alvo de um patriotismo distorcido, forçado goela abaixo como se fosse leite materno. Como resistir quando o Estado começa a moldar suas mentes antes mesmo que aprendam a amarrar os sapatos? Aqui o papel dos pais se torna ainda mais crucial. Cada palavra de protesto em casa, cada história contada à mesa, cada dúvida plantada com cuidado pode ser a semente que germinará anos depois. Afinal, a alma humana não nasce para ser doutrinada. Ela resiste, questiona, busca. E quando essas crianças, hoje alimentadas com nacionalismo barato, chegarem à adolescência, aos 12, 13 anos,
quando seus corpos e mentes estiverem em ebulição, elas começarão a enxergar as fissuras no discurso oficial. Não é utopia acreditar nisso. Basta lembrar da história. Quantos jovens criados sob regimes opressivos se tornaram seus maiores críticos? Até mesmo aqueles que lutaram nas fileiras nazistas, como o escritor Heinrich Böll, acabaram rompendo com o fanatismo quando a realidade os confrontou. E se hoje o Kremlin acredita estar construindo uma geração de soldados leais, ele esquece de uma verdade simples: a juventude sempre encontra suas próprias respostas. O ano de 2025 já mostra sinais de que o vento está mudando. Pesquisas revelam que a maioria dos russos está exausta da guerra e de suas consequências: inflação, mobilizações, famílias destruídas. A demanda por negociações de paz com a Ucrânia cresce a cada dia, e até mesmo nas ruas, em mais de 20 regiões do país, protestos pipocam. Sejam contra o aumento de tarifas, a censura a artistas ou a repressão política, uma coisa é clara: a insatisfação não é mais silenciosa. Mas esperar que o Kremlin mude por conta própria é ingenuidade. A elite que o cerca, os mesmos que deveriam ser a voz da razão, está mais preocupada em preservar seus privilégios do que em questionar o status quo. Nos primeiros meses da guerra, ainda houve alguns lampejos de dissidência. Funcionários públicos e empresários, até figuras como Anatoly Chubais, ousaram criticar a invasão. Mas hoje, o silêncio é ensurdecedor. Desde o assassinato de Yevgeny Prigozhin, qualquer murmúrio de descontentamento foi sufocado. Conversas telefônicas vazadas revelaram o medo que domina até mesmo os mais próximos de Putin. Um traidor é eliminado sem hesitação, e ninguém quer ser o próximo. Até mesmo figuras como Sergei Kirienko, outrora visto como um possível sucessor, agora se vê em conflito com os serviços de segurança, numa disputa interna por poder que nada tem a ver com ideologia. São lutas por influência, por controle, por migalhas de autoridade, nunca por princípios. E é justamente essa tragédia. A elite russa não é composta por idealistas, mas por oportunistas. Sobreviventes de um sistema que ao longo de 25 anos, eliminou qualquer um com coragem ou independência. O que restou são burocratas medíocres, tecnocratas sem visão, homens e mulheres que trocaram a consciência por um cargo. Não há heroísmo ali, nem resistência organizada. Apenas uma massa cinzenta de funcionários que sabem que qualquer passo em falso pode ser o último. E enquanto eles se acovardam, a população paga o preço. Mas não se engane, o descontentamento existe. Ele está nas entrelinhas das pesquisas, nos protestos locais, nas conversas sussurradas em cozinhas. A guerra é vista como uma aventura pessoal de Putin, um capricho que custou milhares de vidas e um futuro inteiro. No entanto, a passividade persiste, porque quando o medo se instala, até mesmo a indignação se cala. E é exatamente por isso que a resistência silenciosa, aquela que acontece nas escolas clandestinas, nas famílias que educam seus filhos para pensar, nas pequenas rebeldias do cotidiano, é tão vital. Porque no fim são essas pequenas fissuras que podem rachar o sistema por dentro. E quando isso acontecer, não será por causa de um golpe palaciano ou de uma revolta nas ruas, mas porque milhões de pessoas, uma a uma, decidiram que não queriam mais viver na mentira. Mas não se engane, por trás dessa aparente harmonia, o que existe é uma guerra de bastidores, onde cada peça se move com a frieza de quem sabe que o tabuleiro não perdoa erros. Não há espaço para partidos da paz, quando o dono da guerra dita as regras. O que alguns chamam de moderação não passa de realismo tático, uma estratégia de sobrevivência, não de convicção. São os tecnocratas do conflito, aqueles que entendem que se não é possível vencer, ao menos é preciso evitar a derrota total. Eles não querem a paz, querem apenas que a máquina de guerra não os esmague no caminho. Dmitriev, por exemplo, não é um pacifista. É um pragmático. Um homem que cresceu na sombra de um sistema que premia quem sabe navegar entre as linhas sem se afogar nelas. Ele não desafia a lógica da guerra, apenas calcula seus custos. E é exatamente isso que o torna perigoso para os falcões como Lavrov, que veem nele não um aliado, mas uma ameaça à sua própria relevância. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é uma disputa ideológica, mas uma luta por poder. Lavrov não tolera a ideia de que alguém possa fazer seu trabalho melhor do que ele, ou pior, que o Kremlin possa decidir que ele não é mais necessário. As farpas trocadas na imprensa, as declarações ambíguas de Zakharova, os vazamentos seletivos, tudo isso não passa de teatro. Por trás das cortinas, o que se desenrola é uma batalha silenciosa pela atenção do presidente. Lavrov não quer dividir o palco. Dmitriev não quer ser apenas mais um nome na lista de burocratas descartáveis. E enquanto um tenta sabotar o outro nas entrelinhas dos comunicados oficiais, o sistema segue seu curso, indiferente.
Afinal, para quem está no topo, pouco importa quem segura o leme, desde que o navio continue navegando na direção certa. Mas não se iluda, essa disputa não é sobre princípios. É sobre quem ficará com os restos do banquete quando a música parar. E quando isso acontecer, não será por um gesto de coragem ou uma mudança de rumo, será porque alguém, em algum momento, percebeu que o jogo já estava perdido e decidiu salvar a própria pele antes que o navio afundasse.